Só existe um indicador que é mais famoso do que as médias móveis e eu tenho certeza que é a VWAP. Antes de eu te explicar até o final desse vídeo tudo que você precisa saber do básico ao avançado sobre esse indicador VWAP, eu quero te convidar a se inscrever aqui no meu canal e entrar no meu canal gratuito do Discord que está aqui no link na descrição, beleza? Então, vamos para o conteúdo agora, já que você já deixou o like, já se inscreveu no meu canal, vamos agora para o conteúdo. A VWAP, traduzindo letra por letra, significa média ponderada por volume. A média móvel que a gente conhece tradicional, ela leva em consideração o fechamento dos candles e tira uma média da quantidade de períodos que você selecionou. Uma média de 20 períodos, você soma os 20 fechamentos e divide por 20. Ponto final. A VWAP, como ela é uma média ponderada, significa que começou a primeira negociação, e de novo, ela é por volume, ela não é por fechamento de candle. Mercado abriu, começou a sair o primeiro negócio, ou seja, compras e vendas começaram a se cruzar pela primeira vez, ela vai engordando o cálculo e alcançando o que seria uma média. Ou seja, saíram tantos negócios no preço 10, saíram tantos negócios no preço 11. Ele vai tirar uma média desse volume negociado por faixa de preço. Se saiu mais negócio no preço 11, ele vai estar com um fechamento mais próximo do 11 do que do 10, porque ele é uma média ponderada, ou seja, ele não vai levar em consideração somente o fechamento do candle. Na verdade, ele nem leva em consideração o fechamento de candle. Saiu o negócio por faixa de preço, ele vai ajustar esse valor da média de acordo com esse volume negociado por faixa de preço. Porém, na média móvel tradicional que a gente conhece, por exemplo, eu usei a média de 20 como exemplo no começo do vídeo, e aqui eu estou utilizando de exemplo uma VWAP diária, ou seja, ela começa a formar no começo do dia e ela vai engordando, vai somando todo o valor do começo do pregão, valor negociado, valor fechado, do começo do pregão até o último no finalzinho do dia. A gente pode até compará-la, na verdade, com uma piscina. A piscina está vazia, vamos dizer que é a VWAP diária no mercado que não começou a negociar ainda, ou seja, ela está completamente vazia sem nenhum dado. Se você começa a jogar água na piscina, ela vai ficar meio volátil, porque a água vai cair no fundo da piscina e vai se espalhar para vários lugares. A mesma coisa é a VWAP no começo do dia. Eu estou com a seta aqui em cima para você dar uma olhada. Ó. Repara como aqui ela começa a se movimentar. Aqui começou o dia, nessa linha vertical começou o dia. O mercado sobe e começa a cair, ela já de uma forma muito sensível começa a se movimentar muito rápido. E repara só que ao final do dia, ela já começa a se tornar uma ferramenta bem mais devagar, ela não acompanha com tanta velocidade. E aqui eu ainda trouxe de exemplo um dia em que o mercado foi bem volátil, caiu pra caramba e ela veio acompanhando uma certa velocidade interessante. Mas repara que depois ela começa a estabilizar e ela fica bem mais devagar. Mesmo que nesse dia o mercado tenha ficado extremamente tendencioso para baixo, ela não caiu tanto assim ao ponto de vir buscar esse preço aqui próximo das mínimas, como iria, por exemplo, uma média de 9 períodos, que é bem rápida e acompanha bastante de perto o preço. Aqui, ele não leva em consideração o fechamento dos candles. Mas óbvio que, se o mercado está caindo cada vez mais, ele vai fechando negócios a patamares de preço mais inferior, o que faz com que essa média ponderada do dia vá, mesmo que devagar, buscando patamares mais baixos. O seu cálculo da média vai ficando cada vez mais baixo. E existem várias formas de você utilizar esse indicador VWAP para identificar oportunidades no mercado financeiro, principalmente através das suas operações de day trade. Mas se você está gostando até agora, eu vou convidar você para deixar o like e compartilhar esse vídeo com seu amigo que usa ou quer começar a usar a VWAP no seu operacional. A primeira forma de todas é utilizar a VWAP como uma referência de tendência, ou seja, se eu tenho uma média de volume, ou seja, o preço médio de volume negociado é essa linha laranja aqui em cima. Ou seja, se eu estou negociando abaixo dela, existe um racional de que justifica que o mercado está em tendência de baixa, porque ele está negociando muito abaixo da média de volume. Ou seja, o mercado está cada vez mais barato, está seguindo numa direção cada vez mais baixa
E tem muitas pessoas que utilizam de forma correta a VWAP como um filtro para sua tomada de decisão. Ou seja, abaixo da VWAP eu priorizo operações de venda, acima da VWAP eu priorizo operações de compra. Assim você está sempre operando a favor do volume de negociação daquele ativo daquele dia. Uma outra forma muito comum também é utilizar a VWAP como uma referência de suporte e resistência quando volta para fazer um teste. Eu estou com um exemplo aqui, óbvio, muito claro, em que o mercado caiu bastante, voltou, tocou e passou só um pouquinho da VWAP e já voltou a fazer movimentações de queda. Mas veja, isso não é uma regra que é impossível de quebrar. Uma vez em que o preço veio para baixo da VWAP, ele nunca mais pode negociar acima. Não é isso, mas o mercado tende a respeitar a VWAP como uma referência. E aqui, obviamente, eu estou mostrando para vocês em que ele passou e já era ali meio-dia aproximadamente. Aqui é um gráfico de 1 minuto que eu estou mostrando para vocês para a gente ter uma noção da movimentação bem mais fragmentada. E aqui o mercado chegou até um pouquinho perto, voltou a subir depois. E aí você repara que a VWAP, nessa movimentação do dia, ela já está extremamente horizontal. Ela já não consegue acompanhar mais o preço com muita velocidade, porque, de novo, ela é uma piscina que a cada negócio que é fechado numa faixa de preço diferente, ela vai enchendo cada vez mais e se tornando mais pesada para se movimentar de um lado para o outro. Eu dei o exemplo da piscina vazia no começo do dia, como ela é muito volátil, e conforme os candles vão passando e as negociações vão se acumulando, ela vai se tornando uma linha quase que horizontal. E aí, até onde fecha ali o mercado, e você já tem um novo dia começando, e um novo dia começando, você tem uma nova VWAP começando, tá bom? E aí você repara que ela começa do zero de novo, secou a piscina todo dia, começou as primeiras movimentações, você tem uma VWAP muito sensível que se ajusta muito rápido ao preço nos primeiros minutos. Gosto de falar o seguinte, nos primeiros 30 minutos de mercado, eu não levaria muito a VWAP em consideração para tomada de decisão como referência de suporte e resistência, porque ela não é tão relevante assim, ela não tem muito volume no seu cálculo para que você utilize isso de referência para dizer que aquele preço é um preço relevante. Você não tem muito histórico de dados compondo esse indicador para que ele seja extremamente relevante. Pelo menos os 30 minutos. É uma regra oficial? Não. É uma regra minha por experiência de mercado que eu não utilizaria muito, justamente por ela estar muito sensível. Então ela está muito perto do preço, então qualquer movimentaçãozinha você tem um retorno a VWAP que pode te causar aí algum tipo de ilusão. Mas tá negociando, passou dos 30 minutos, está negociando acima, viu uma oportunidade para comprar, a VWAP reforça que você pode fazer essa operação de compra se o preço estiver negociando acima. Pô, identifiquei uma possível reversão e nessa reversão ela começou a trabalhar melhor abaixo da VWAP. Você pode se sentir mais confortável justamente com essas operações a, a favor da VWAP, ou seja, abaixo da VWAP você vende, acima da VWAP você pode trabalhar mais com operações compradoras. Entenda o seguinte, mercado lateral, muito sobe e desce, sem direção, a VWAP vai ficar no meio e nem sempre, não necessariamente, ele vai respeitar isso aqui como uma regra de que ele tem que tocar e rejeitar como suporte e resistência. Mercado lateral, a VWAP vai ficar cruzando, assim como qualquer outra média móvel, que você sabe que no mercado lateral ela fica ali meio embolada no meio das movimentações e não te traz movimentações muito claras. Aqui é um exemplo perfeito disso, né? A gente viu essa movimentação de sobe e desce muito expressivo. E somente ali para o finalzinho da manhã, começo da tarde, que a gente viu a VWAP começando a querer segurar o preço, mas mesmo assim você repara que são movimentações extremamente erráticas, que não respeita fielmente, milimetricamente, cada pontinho da VWAP. Mas você repara que, ó, no começo do dia, olha como a VWAP se movimentava de uma forma extremamente volátil, como ela era muito sensível, enquanto ao longo do dia ela vai ficando mais pesada, ela vai demorando mais para se movimentar de acordo com o que o mercado toma direcional. E nesse caso aqui o mercado até pesou um pouco mais depois e ela demorou muito pra caramba para se movimentar. Até que começou um novo dia, e nesse novo dia, olha só como ela é sensível. Já começou aqui um novo pregão e ela já veio direto, ó, no meio dos candles, o mercado abriu, já caiu forte, ele veio rápido
para essa queda. E aí, somente depois ali de uns 30 minutos em que a gente começou a ver uma VWAP, digamos assim, um pouco mais madura, né? Tentando servir ali de um apoio, de um amparo de alguma forma para o investidor. Aqui ela serviu até um certo ponto como um suporte, subiu um pouco, quando rompeu, serviu de resistência, tocou, rompeu só um pouquinho, consolidou, voltou para baixo, pesou mais um pouquinho. Ele enroscou nessa faixa de preço e ó, subiu, pullback, rompeu esse topo anterior, mais um pullbackzinho e ó, opa, tô vendo que o mercado, oxe, eu tô sujando tudo. Tô vendo que o mercado já está fazendo mais movimentações de topos e fundos, por mais que sejam micro topos e fundos, eu nem gosto de chamar isso aqui de topos e fundos, mas você vê que ele já quebrou essa frequência de movimentação de queda, tá voltando a trabalhar acima da VWAP. Se dentro da sua estratégia, aqui de novo, eu não estou te dando nenhum gatilho de entrada, tá? Estou te mostrando as formas de você levar em consideração a VWAP, não como necessariamente um gatilho de entrada ou saída, mas como um filtro para melhorar a sua escolha de operações no mercado financeiro. E aí, pô, tô negociando acima da VWAP, já vi ali ó, de novo, rompeu essa frequência, algo aqui te mostrou que o mercado tem potencial para subir, seja justamente rompeu o pullback na VWAP e mais força compradora com esse candle, você vai ter aí justamente a VWAP autorizando operações de compra para você. E aí, repara só, no finalzinho do dia, VWAP lenta, demorando para se movimentar, e é muito comum quando o mercado principalmente estica um pouco mais para uma direção, que no período da tarde ele nem venha mais olhar para a VWAP, tá? É que o mercado teria que voltar muito para a VWAP realmente vir buscar o preço, vir buscar a VWAP, ou o contrário, né? Porque no finalzinho do dia já tem tanto volume de negociação no cálculo dela que ela se torna uma ferramenta extremamente lenta. E aí tem muita chance do mercado nem voltar a negociar para perto dela, fazendo com que você não utilize muito ela, não é impossível, mas que você não utilize ela com tanta frequência como uma referência de suporte e resistência, mas você pode utilizá-la como um filtro para sua tomada de decisão, priorizando operações a favor da VWAP, preferindo compras acima e vendas abaixo da VWAP. Existem outras técnicas que você pode utilizar, que é da seguinte forma: o preço, quando ele vem buscar o fechamento da VWAP do dia anterior, ele tende a respeitar como um ponto de suporte e de resistência. Aqui foi o fechamento desse dia, o mercado chegou perto, passou um pouquinho e rejeitou forte. A gente pode fazer esse exercício em outros momentos também. Aqui, fechamento da VWAP. No outro dia não teve, mas no segundo dia depois, você teve um toque de muita volatilidade nesse fechamento da VWAP e o mercado voltou pra caramba aqui para cima. A gente pode fazer esse exercício em outros fechamentos de VWAP também, como nesse aqui. O mercado abriu bem próximo dela, chacoalhou um pouquinho, mas ele teve dificuldade de trabalhar no primeiro toque. Todos os toques vão ser suporte e resistência. O que a gente tem encontrado nesse estudo do fechamento da VWAP do dia anterior tem sido mais no primeiro toque, na primeira movimentação em que o preço vem negociar próximo desse fechamento da VWAP do dia anterior, é somente no primeiro teste. Dali para frente, ele já pode ter maior probabilidade de não levar tanto em consideração assim. E repara só o que eu falei, ó, o mercado abriu, caiu forte, VWAP sensível nos primeiros minutos, lateral, consolidou o mercado depois, a VWAP faz o quê? Ela fica lateral junto com o mercado. E uma coisa que é muito interessante você identificar é o seguinte: como ela é um indicador de volume ponderado, quando ela tem uma mudança muito drástica na sua orientação, significa que ali foi uma movimentação de muito volume. E movimentações de muito volume são movimentações muito importantes para a gente nas nossas negociações no trading, tá? Então, repara só como a VWAP vinha lateral e nessa movimentação de alta, que por exemplo, aqui teve uma movimentação de alta similar, mas a VWAP não se mexeu de nenhuma forma, ela ficou simplesmente lateral. Aqui ele teve uma movimentação de alta e aí a gente teve a VWAP subindo muito forte, teve uma como se ela quebrasse no meio aqui, ó, tum. Significa que aqui teve o início de um grande volume comprador, principalmente no rompimento dessa movimentação, que foi quando a gente começou a ver um volume modificando ainda mais intensamente essa VWAP. E aí, de novo, a gente pode trazer aqui para o finalzinho do dia e ó,
mercado depois nem chegou perto da VWAP. Você pode utilizar ela nesse cenário como uma referência. Estou acima da VWAP, vou priorizar operações de compra, certo? Como se fosse um filtro. Acima da VWAP eu não vendo porque eu quero operar a favor da tendência. E abaixo da VWAP eu não compro porque eu quero operar a favor da tendência. E aí a gente pode fazer esse exercício olhando aqui para trás de novo. Ó, fechamento da VWAP, o mercado abriu, respeitou como suporte. Aqui respeitou até mais de uma vez, né? Aqui até porque o preço também já estava sendo importante. Então você soma justamente com o ponto ser importante de suporte, com também o fechamento da VWAP do dia anterior, reforçando ainda mais que aquele ali foi a média do dia de volume de negociação. O fechamento foi aqui em cima, mas se você tirar a média de negociação, média de volume daquele dia, a VWAP mostra para mim onde foi essa média de volume. E a gente sabe que volume é extremamente importante, onde está o preço médio das principais instituições que estavam comprando e vendendo ali ao longo do dia inteiro. E aí você consegue identificar em alguns outros momentos em que a VWAP é respeitada como ponto de suporte e de resistência. Então eu gosto muito desse indicador, gosto muito dessa ferramenta, acredito que possa te ajudar bastante. Olha aí de novo, ó, aqui chegou pertinho, subiu aqui, passou só um pouquinho, já voltou a subir de novo. E aí você pode utilizar a VWAP, ó, tá lateral, VWAP tá no meio, tá comecinho do dia também, começou a tomar uma tendência, o mercado já negocia bem abaixo da VWAP e o preço prioriza seguir a favor da direção da VWAP, ou seja, abaixo dela. Vai chegando perto da VWAP, ela tende, vocês viram muito bem que não é uma regra, mas ela tende a segurar como ponto de suporte e de resistência também. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o like, se inscreve no canal e entra lá no nosso Discord, em que eu mando várias análises como essa gratuitamente no canal aberto. E, obviamente, se você quiser acompanhar o mercado ao vivo comigo, a gente operando junto, fazendo análise simultânea, eu vou deixar aqui embaixo também o link para você escolher um plano para acompanhar a sala fechada de operações, tanto no mercado nacional de manhã, como no mercado internacional, Forex e criptomoedas, aqui no link na descrição, tá bom? Muito obrigado a você que assistiu até agora. Escreve nos comentários aqui VWAP, VWAP, se você chegou aqui até o final desse vídeo. E se você gostou desse conteúdo, eu tenho vários outros tão bons quanto esse que você acabou de assistir, mas no meu canal. Então, o YouTube está recomendando 2 aqui do lado para você assistir. Então, clica nesses vídeos, vai lá assistir e, obviamente, dá uma lida na descrição e vê o que você quer fazer aí da sua vida com a gente, beleza? Um grande abraço, tamo junto, valeu, valeu, tchau, tchau.